Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETs Etc. E hoje eu vou trazer para vocês o testemunho de uma amiga pessoal sobre o caso Varginha, logo depois da vinheta. Então, amigos, o relato que eu vou mostrar para vocês dessa amiga minha pessoal, ela já é minha amiga há mais de 10 anos. E há muito eu já havia pedido para ela, né, dar esse depoimento para a gente postar, né, quem sabe não aparece mais gente que viu a mesma coisa que ela, né, mas ela não quer se envolver e durante muitos anos não quis, né, dar o depoimento público e agora ela aceitou dar o depoimento através de áudio, preservando a sua identidade. Então eu vou chamá-la de Juliana, né, para preservar aí o seu nome verdadeiro. E ela estava naquela semana do dia 13 de janeiro de 1996 até 20 de janeiro de 1996. Por aqueles dias, ela não sabe precisar o dia exato em que ela viu o que ela vai contar aí pra gente, mas era naquela época. Tanto que ela estava viajando e alguns dias depois dessa viagem que ela fez para Três Corações, muito próximo de Varginha, estourou aí o caso Varginha na mídia. É um depoimento que eu confio, né? Um depoimento interessante porque poucas pessoas falou-se muito nas criaturas, né, nos seres de Varginha, mas poucas pessoas falaram, né, da nave que os trouxe até lá. E apenas o casal Eurico e Oralina, se não me engano, e o Carlos de Souza que deram um depoimento sobre a nave. Então, esse depoimento é sobre a nave e vem aí para somar. Como é uma amiga pessoal, eu coloco a minha mão no fogo por ela, pelo depoimento dela. E vocês vão ver que é um depoimento muito polêmico e muita gente eu acho que não vai acreditar, mas a gente conseguiu fazer com que ela desse a declaração e tá aí para quem quiser acreditar. O motivo que leva ela não querer aparecer é bem simples, né, pessoal? Ninguém quer se envolver num assunto tão sério e que não é levado a sério, né? Um assunto polêmico, um assunto que vira motivo de chacota e um assunto que envolveu militares, né, e um acobertamento. Então, aí tem vários motivos para ela não querer aparecer, não querer que a sua identidade seja revelada. Mas, mesmo assim, a gente vai colocar a informação, porque pode aparecer mais gente, né, que tenha visto a mesma coisa e corroborar aí com o depoimento dela. Então, confira aí o relato dessa testemunha que estava com vários membros da família dela, na época ela tinha 16 anos, e confira aí o que ela viu. Então, amiga, eu estou muito contente que você resolveu falar aí, acrescentando novos dados, né, ao caso Varginha. Como combinado, eu vou te chamar por um nome fictício, né, para que isso não acarrete nenhum problema para você. Eu vou te chamar de Juliana. E eu queria que você me contasse, né, contasse para todo o público aí do ETs Etc. O que aconteceu, o que você viu, né, juntamente com sua família em um carro próximo ao trevo de Varginha. Queria que você contasse quais membros, né, da sua família que estavam com você no carro e o que vocês viram na rodovia, na estrada. O horário, o que você puder passar de detalhes, né, o maior número de detalhes possível que você puder passar, passa pra gente que sua identidade vai ser preservada. Então, por favor, conta aí pra gente. Obrigado, Juliana. Olá. Então, faz muitos anos já que aconteceu, eu tinha 16 anos. Então eu vou tentar lembrar, igual eu te falei, do máximo de detalhes possíveis. Até conversei antes com a minha família que estava dentro do carro comigo, quando a gente avistou, para ver se eles lembravam mais alguma coisa para eu poder passar para você. Então, foi em janeiro, o que acontece? A gente estava, minha família toda de BH, então a gente passou o Natal e o Réveillon lá. E meu tio tinha que entregar uma encomenda lá em Três Corações.
Aí ele falou assim, vocês não querem ir lá com a gente e tal. Eu falei assim, vamos, né? A gente tá aqui de férias sem fazer nada. Então ele pegou o carro e a gente foi com ele lá em Três Corações entregar a encomenda dele. Aí tava eu, a minha tia, o esposo dela, né? A minha irmã e o meu casal de tios, eles tinham uma filhinha. Ela era bem bebezinha. Aí ela foi com a gente também. Quando a gente tava, a gente ia entrar em Três Corações, aí tem tipo um trevo, né? Pra gente fazer a entrada na cidade. O que acontece? A gente não conseguiu entrar na hora que a gente teve que parar o carro no trevo e esperar os caminhões passarem. Eram 2 caminhões. Eu nunca tinha visto um caminhão tão grande na vida, assim. Era um caminhão, assim, de caçamba aberta. Hoje em dia eu vejo que é uns caminhões que carregam peças grandes de construção, sabe? As laterais, elas são abertas, tem apenas umas vigas, tipo uma grade em volta. Então, daria para ver o que estava dentro, mas tinha uma lona encobrindo o que quer que seja que estivesse nesses 2 caminhões. O que acontece que foi muito estranho, porque quando a gente parou no trevo, um caminhão já tinha passado, estava coberto pela lona e tinha umas coisas que não dava para ver o formato, tá? Estava mais baixo assim dentro do caminhão, os formatos dessas coisas. E o segundo caminhão passou bem na nossa frente. E eu congelei toda na hora e a gente falou, meu Deus, o que é isso? A gente até brincou, meu Deus, uma nave. Porque era idêntico ao formato de uma nave espacial. E o que acontece? Que a gente ficou com um estranhamento maior ainda, porque esse caminhão passou, a lona estava encobrindo essa peça que estava lá dentro, né? E ela tinha um formato, esse formato normal que a gente conhece de nave, sabe? Arredondado, ovalado, um pouco abaulado por cima. Então ela estava inclinada dentro desse caminhão, porque igual eu te falei, as laterais são todas abertas e o que eles puderam fazer para encobrir o que estivesse lá dentro era colocar uma lona por cima. Só que, poxa, lona você vê o formato direitinho, né? Por isso que a gente achou estranho. E o mais estranho não foi esses 2 caminhões, foi a escolta gigantesca que estava com esses 2 caminhões. Passou um carro, passou polícia, passou bombeiros, tinha uma ambulância. Tinha um carro do exército com os caras mais mal encarados, eles passaram pela gente assim, olhando, sabe? E, assim, bombeiro e polícia escoltando isso. Eu falei assim, que é isso? Então deve ser uma... A gente até brincou, eu te juro. Hoje. A gente brincou assim, nossa, deve ser uma nave que caiu aqui, né? Porque como a gente estava viajando, a gente não viu noticiário de nada. Você tá de férias, você não liga a televisão pra você ficar o dia inteiro na televisão. Então eu nem sabia que tinha caído alguma coisa por lá, né? Aí passou um caminhão, depois passou outro caminhão. Eu lembro que passou carro de polícia, passou bombeiro, passou ambulância, passou um caminhão, esses jipes do exército, né? O jipe, eles estavam olhando para fora, tinha um cara para fora segurando assim, como se ele estivesse olhando para ver se ninguém... Só que ele estava coberto, estava fechado o jipe lá dentro, atrás do jipe, né? E tinha um carro também que depois que a gente viu aquele filme Homem de Preto, depois que saiu, eu falei pra minha irmã assim, nossa, eu não acredito. É como se fosse eles que estivessem lá, num carro, sabe? Vestido de terno, com óculos escuros, olhando, encarando a gente de uma maneira muito horrível. E, tipo, intimidando, né? E eles passaram também e foram embora. E depois que aquele comboio gigantesco passou, a gente conseguiu entrar na cidade. E o mais estranho de tudo isso é depois que a gente entrou na cidade. Porque o que aconteceu? Meu tio precisava chegar na rua tal lá para entregar a encomenda dele. Aí a gente parou e pediu informações. Só que na hora que a gente entrou na cidade já estava estranho. O pessoal estava andando como se fosse um monte de zumbi, sabe? Quando você tá andando assim, você não sabe nem onde que você tá, olhando um nada. Aí a gente parou e perguntou, aonde que é a rua tal para uma pessoa? A pessoa, não sei não. Aí eu, não, tá bom, obrigado. Aí meu pai, tipo, perguntou de novo, e o pessoal sempre com essa reação meio boba, como se não tivesse, tipo, você não tava nem olhando pra gente, só respondia olhando assim, meio vago, sabe? Depois a gente chegou numa rua lá e meu tio parou o carro e falou assim, não é possível, gente. Ninguém sabe, o pessoal mora aqui nessa cidade, não sabe onde que é essa rua. O tamanho dessa cidade é pequena, o povo mora tudo aqui, né? Aí ele parou o carro de novo, perguntou pro senhor que tava na esquina assim, parado, assim, né, meio bobo. Ô senhor, onde que é a rua tal? Aí esse senhor falou assim,
na rua tal. Aí ele olhava assim pro lado, pro outro, tipo assim, devagar, sabe? Com um olhar vago, assim, meio como se ele tivesse esquecido alguma coisa na cabeça dele na hora. Não soube informar. Eu falei assim, não sei não. Aí meu tio ficou puto e falou assim, mas não é possível, o senhor mora aqui nessa cidade? Aí ele falou assim, moro sim. O senhor chegou há pouco tempo? Não, eu nasci aqui. Era um senhor de idade, não de idade, ele devia ter uns 40, 50 anos no máximo. E não sabia onde que era a rua. Aí eu tava prestando atenção nesse cara, né? Eu olhei assim pra placa da rua, eu falei assim, tio, a rua que é essa rua que o senhor tá, que é a rua, né? Tipo assim, esse senhor tava na rua e não sabia, na rua mesmo que a gente precisava e não sabia nem onde que ele tava. E assim aconteceu, a gente andando na rua, o pessoal todo bobo na rua. Igual eu te falei, depois que eu vi aquele filme, que foi depois desse acontecimento, que eu vi aquele o homem de preto, que tinha aquele desneuralizador, eu falei assim, irmã, gente, certeza que aconteceu isso. E meu tio e minha tia falaram assim, nossa, certeza que foi isso, porque é como se eles tivessem limpado a mente de todo mundo lá com alguma coisa que deve ter acontecido na cidade. Não sei se aquela nave caiu lá, alguma coisa, ou assim, na hora que estava transportando, alguém viu transportando alguma coisa, e eles foram apagar a mente de todo mundo. Que é isso que apareceu, porque assim, eles estavam todos bobos, sem reação nenhuma, andando como se fossem zumbis, não sabiam nem onde que eles estavam. Sabe? Se você perguntasse o nome deles, acho que eles nem sabiam o nome deles. Então, essa reação da cidade, quando a gente chegou, a gente achou muito estranho. O pessoal andando na rua perambulando, tipo assim, quase batendo no outro, porque não sabe nem onde que tava, sabe? Muito estranho, isso não é normal. Aí tá, meu tio entregou a encomenda e a gente foi embora. E depois, à noite, a gente, ou não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, que apareceu a história do ET de Varginha. A gente congelou assim na hora. A minha família falou assim, gente, vamos parar de rir que o negócio aconteceu mesmo. Então a gente testemunhou alguma coisa real, né? Aí, a partir desse dia, eu falei assim, não, caiu uma nave lá em Varginha mesmo, e essa coisa aconteceu realmente, porque eu estava lá e eu vi, né? E não só eu, como minha tia, meu tio e a minha irmã que estava dentro do carro. E com certeza muitas outras pessoas que não têm o contato ou o conhecimento que eu tenho de às vezes, dar uma olhada mais no futuro, né? Para ver, vamos ver o que aconteceu, se aquela coisa não era uma loucura minha, né? E assim, acho que é isso que eu queria contar, que eu lembro. Uma outra coisa que eu lembro que é a direção, né? Saindo da cidade, por exemplo, comboios saindo, eles viraram para a esquerda deles, entendeu? Assim, o comboio vai e vira para a esquerda deles, que na verdade era a nossa direita, né? A direção que eles passaram pela gente, continuaram em frente, onde o nosso carro estava apontado, né? É isso, acho que é o que eu consigo lembrar. Se você curte ufologia, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Marque a janelinha para receber uma notificação a cada novo vídeo. Não vai se arrepender. Saudações terráqueos e até a próxima.